mundo devastado por uma infecção, onde o que resta da humanidade luta para sobreviver, uma série ousou adaptar um dos jogos mais aclamados da história. Em 2023, The Last of Us chegou à HBO com a promessa de respeitar o original, mas também de contar algo novo. Vamos mergulhar nessa adaptação poderosa. Curiosidades, bastidores, mudanças em relação ao jogo e por que ela se tornou um marco na história da TV. Sétima Arte em Ação, o canal onde o cinema vive. A história começa muito antes da HBO. Em 2013, The Last of Us foi lançado para PlayStation 3 e logo se tornou um fenômeno. Criado por Neil Druckmann e desenvolvido pela Naughty Dog, o jogo equilibra ação, terror e uma narrativa profundamente emocional. Era como você esperava? Por quase 10 anos, os fãs sonharam com uma adaptação. Muitos temiam que o impacto do jogo se perdesse na TV, mas aí veio a parceria ideal. Neil Druckmann, criador do jogo, com Craig Mazin, criador da minissérie Chernobyl. Pedro Pascal assumiu o papel de Joel, um homem quebrado, endurecido pelo luto. Já Bella Ramsey foi escolhida como Ellie, uma adolescente com um segredo que pode mudar o mundo. A escolha de Bella gerou controvérsias no início, mas ao longo da temporada sua entrega emocional calou os críticos. E o elenco de apoio também brilha. Anna Torv como Tess, Storm Reid como Riley, Lamar Johnson como Henry e um dos grandes destaques, Nick Offerman e Murray Bartlett como Bill e Frank no episódio 3. A série é consistente, mas alguns episódios se destacam. O episódio 3, Long Long Time, reimagina a história de Bill e Frank, antes apenas sugerida no jogo, e nos entrega uma das histórias de amor. O episódio 5, Endure and Survive, nos parte o coração com Henry e Sam, a relação entre irmãos, a perda e a dureza de um mundo sem piedade. E o episódio 8, com David, mostra Ellie enfrentando o horror humano. A atuação de Bella Ramsey aqui é simplesmente brutal e comovente. Mas o que fez The Last of Us funcionar tão bem foi o equilíbrio entre fidelidade e criatividade. Muitos momentos são quase quadro a quadro iguais ao jogo, mas em outros, a série se afasta para aprofundar personagens ou oferecer novas perspectivas. Mudanças que dividem opiniões, mas que mostram como a adaptação pensou na linguagem da TV e não apenas em repetir o jogo. Agora, algumas curiosidades que talvez você não saiba. A série foi gravada em Calgary, no Canadá, com enormes construções de cenários. Os atores Troy Baker, Joel original, e Ashley Johnson, Ellie original, fazem participações especiais emocionantes. Os infectados foram feitos com uma combinação de maquiagem real e efeitos digitais. Muitos dos figurantes são dançarinos profissionais, treinados para simular os movimentos grotescos dos instaladores. Um detalhe, a trilha sonora é de Gustavo Santaolalla, o mesmo compositor do jogo original. A primeira temporada de The Last of Us mostrou que a TV ainda pode nos surpreender. Com uma história forte, atuações marcantes e uma direção cuidadosa, ela deixou sua marca. Agora que já vimos o que a segunda temporada trouxe, fica ainda mais evidente como essa primeira parte foi essencial para nos conectar a Joel e Ellie. E a jornada continua. Baseada no segundo jogo da franquia, a nova temporada precisava lidar com um dos momentos mais chocantes e controversos da história dos videogames. O desafio era claro, manter a essência do universo, enquanto aprofundava temas como trauma, vingança, perda e empatia, agora com novos personagens em destaque. Nesta temporada conhecemos Abby, interpretada com intensidade por Caitlin Dever. Uma personagem complexa, envolta em ódio e dor, mas também em força e resiliência. A série opta por alternar pontos de vista, mostrando que vilões e heróis são, muitas vezes, questão de perspectiva. Outros personagens ganham espaço. Dina, Jesse, Mel, Owen, Nora, cada um carregando um pedaço da guerra emocional que define essa nova fase. A segunda temporada brinca com a cronologia, muda de protagonista no meio da história, como vimos no último episódio, e força o espectador a sentir desconforto, exatamente como o jogo original fez. E não dá pra falar da segunda temporada sem encarar de frente o acontecimento que dividiu fãs no mundo todo. A morte de Joel, um dos protagonistas mais amados da franquia, tem uma despedida precoce e brutal. Assassinato pelas mãos de Abby, ainda no começo da temporada. É um momento chocante, cruel, desconfortável, mas também necessário dentro da narrativa proposta. A morte dele não é apenas um choque gratuito. Ela é o ponto de partida para o ciclo de ódio que move toda a segunda fase da história. E isso é o que faz The Last of Us ser tão único. Ele não tem medo de nos tirar do chão, de nos fazer questionar até nossos próprios afetos pelos personagens. A perda de Joel dói.
E por isso, funciona. A produção da segunda temporada exigiu ainda mais fisicamente dos atores, com destaque para os ataques de serafitas e o retorno dos instaladores. A trilha sonora segue impecável, mas dessa vez mais melancólica, mais crua. A segunda temporada dividiu ainda mais o público do que a primeira. Alguns fãs não aceitaram certas decisões narrativas, outros viram nela um aprofundamento raro e necessário. O que ninguém pode negar é a ousadia da série em desafiar suas próprias bases. O arco de Ellie e Abby se entrelaça em dor, escolhas e consequências, e nos deixa uma reflexão poderosa sobre ciclos de violência e perdão. The Last of Us não é apenas uma adaptação de videogame. É uma das narrativas mais ousadas que vimos nos videogames e agora no cinema. Suas 2 temporadas formam um espelho quebrado da humanidade, onde não existem respostas fáceis e cada escolha tem um peso. Mas a jornada ainda não acabou. A 3ª temporada já foi confirmada, e tudo indica que novos caminhos, personagens e conflitos ainda estão por vir, porém agora pela perspectiva da Abby. Mas e você? Qual temporada te marcou mais? Comenta aqui embaixo e compartilhe a sua opinião. E se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Até a próxima!